Você já ouviu falar da cena que fez Fred Rogers, o icônico apresentador do Mister Rogers' Neighborhood, abandonar o set e nunca mais voltar? Hoje vamos mergulhar em um episódio controverso e pouco conhecido dessa lenda da televisão infantil que chocou fãs e críticos. Foi um momento tenso e cheio de segredos obscuros por trás das câmeras que quase destruiu toda a carreira pacífica e acolhedora que ele construiu com tanto carinho ao longo dos anos. Nesta história, vamos revelar os detalhes polêmicos que ninguém teve coragem de contar antes, desde conflitos nos bastidores até decisões dramáticas que mudaram para sempre o rumo do programa. Se você é fã da televisão, da cultura pop ou simplesmente adora uma boa história cheia de mistério e reviravoltas, fique comigo até o final porque a última revelação vai realmente te impactar e te deixar sem palavras. Aproveita para já deixar o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas interessadas em conteúdo exclusivo como esse. A inscrição também é fundamental, não só para você não perder nenhuma novidade, mas porque o YouTube valoriza canais com inscritos ativos e isso faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo vídeos incríveis toda semana. Se você quiser apoiar o canal ainda mais, existe a opção do Super Thanks, uma maneira simples e direta de ajudar financeiramente e garantir que esse conteúdo continue sendo produzido com qualidade. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema, deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu nessa história ou qual parte você quer que a gente explore nos próximos vídeos. Agora, prepare-se para descobrir os segredos mais obscuros que fizeram Fred Rogers virar as costas para tudo aquilo que ele construiu. E não se esqueça de assistir até o fim, porque essa história vai muito além do que você imagina. Vamos começar. Fred Rogers nasceu em uma pequena cidade da Pensilvânia e desde cedo sentiu que era diferente das outras crianças. Enquanto muitos meninos se aventuravam nas ruas correndo, brincando e se envolvendo em atividades físicas intensas, Fred era mais introspectivo, sensível e emocionalmente profundo, algo que logo o tornou alvo fácil de zombarias e exclusão. Desde pequeno enfrentou problemas de saúde que o obrigaram a passar muito tempo dentro de casa, em repouso, observando o mundo pela janela e criando um universo próprio feito de imaginação e sentimentos que ele não conseguia expressar com facilidade. A solidão se tornou sua companheira silenciosa, e o barulho da infância alheia servia mais como lembrete do que ele não podia viver do que como fonte de alegria. Na escola, Fred era visto como frágil e diferente, o que despertava nos colegas comportamentos cruéis, apelidos maldosos e atitudes de rejeição. O bullying que sofria não era apenas verbal, mas também emocional, pois ele era frequentemente deixado de lado, como se sua presença fosse incômoda ou desnecessária. Fred aprendeu desde cedo a carregar o peso da exclusão e do julgamento, o que o fez mergulhar ainda mais fundo em seu mundo interior. Seus pais, embora presentes e amorosos, nem sempre conseguiam compreender completamente a angústia silenciosa que o filho sentia. Ele não gritava por ajuda, não reagia com raiva ou rebeldia, mas sim com silêncio, observação e uma crescente necessidade de entender por que as pessoas podiam ser tão duras com quem apenas queria ser aceito. Em muitos momentos, Fred encontrou alívio em pequenas coisas, um livro bem ilustrado, uma música suave, a companhia de sua avó que lhe contava histórias antigas e, sobretudo, sua imaginação, onde podia criar mundos nos quais era aceito, respeitado e valorizado exatamente como era. O contraste entre o que vivia internamente e o que experimentava externamente fez com que desenvolvesse uma empatia em comum. Enquanto outras crianças se defendiam atacando ou fingindo não se importar, Fred absorvia cada gesto, cada palavra e cada silêncio com um olhar atento e sensível. Ele observava o comportamento humano com uma maturidade precoce e, aos poucos, começou a transformar aquela dor silenciosa em compreensão do sofrimento alheio. Essa infância repleta de desafios não o endureceu, mas sim o refinou emocionalmente. Ele aprendeu a perceber sutilezas, a reconhecer quando alguém estava triste, mesmo que dissesse estar bem, e a valorizar profundamente qualquer ato de bondade, por menor que fosse. Fred não se esqueceu de como era ser a criança ignorada, o menino ridicularizado no pátio da escola, o garoto que não se encaixava. Essa memória emocional se tornou uma das forças mais poderosas de sua vida futura. Ele se comprometeu, ainda muito jovem, a nunca tratar ninguém da maneira como haviam tratado ele. E mais do que isso, decidiu que, se algum dia tivesse a chance, construiria um espaço no mundo onde crianças como ele pudessem se sentir seguras, ouvidas e compreendidas. Esse compromisso silencioso cresceu junto com ele, acompanhando-o como uma chama que jamais se apagaria.
Não havia desejo de vingança em seu coração, mas sim uma forte vontade de transformar a dor em algo útil, de fazer da sua fragilidade um instrumento de conexão. Seu avô, um homem de temperamento calmo, fala tranquila e sabedoria silenciosa, tornou-se para Fred uma figura de referência emocional e espiritual. Em meio a uma infância marcada por sensibilidade, isolamento e dificuldades de saúde, foi nos momentos ao lado do avô que Fred encontrou um tipo de aceitação incondicional que o marcou profundamente. O avô não precisava dizer muito para fazer com que Fred se sentisse valorizado. Com gestos simples e olhares compreensivos, ele transmitia uma mensagem clara e poderosa: você é importante exatamente do jeito que é. Essa validação, oferecida com naturalidade e constância, foi como um bálsamo para o coração de um menino que tantas vezes se sentia deslocado. O avô não exigia que ele fosse mais forte, mais sociável, mais corajoso ou mais parecido com os outros. Pelo contrário, ele parecia ver beleza justamente na maneira única de ser de Fred. Juntos, passavam horas em silêncio, observando a natureza, cuidando de tarefas simples, caminhando calmamente e dividindo momentos que, apesar da quietude, estavam carregados de significado. Nessas pequenas experiências cotidianas, Fred começou a aprender que o valor de uma pessoa não está em sua performance diante dos outros, mas em sua capacidade de sentir, refletir, amar e estar presente. O avô não tentava moldar Fred à sua imagem, mas sim ajudá-lo a descobrir a própria. Esse tipo de influência, livre de imposições, é rara e poderosa. O velho homem acreditava na bondade como força transformadora e tratava cada ser vivo com respeito, desde os animais da fazenda até os visitantes ocasionais. Fred via no comportamento do avô uma consistência ética que o inspirava. Não era alguém que falava de moralidade com palavras difíceis ou julgava os erros alheios com severidade, mas sim alguém que ensinava pelo exemplo, que oferecia paciência onde outros impunham pressa, que oferecia escuta onde outros exigiam obediência. O avô também foi uma das primeiras pessoas a alimentar no menino a ideia de que ele podia ser alguém importante. Um dia, disse com firmeza e carinho que Fred era especial e que, um dia, ele faria coisas maravilhosas. Essas palavras simples, ditas com convicção e amor genuíno, ficaram gravadas na mente de Fred como uma profecia silenciosa que ele carregaria pela vida inteira. Era como se, mesmo nas fases mais difíceis, ele pudesse voltar mentalmente àquele momento e se lembrar de que alguém acreditava nele de verdade. Essa confiança plantada pelo avô germinou aos poucos, mas com raízes profundas. Não havia pressa em se tornar alguém grandioso, apenas a certeza de que valia a pena ser quem se era. Essa lição ecoaria anos depois em seu trabalho com crianças, onde ele repetia com ternura que todos são especiais do jeito que são. A presença do avô foi um antídoto contra os muitos momentos em que Fred se sentiu diminuído. Foi ele quem ajudou a equilibrar a balança emocional de um menino que via o mundo com muita intensidade. A sabedoria silenciosa desse homem deixou uma marca indelével, não apenas no neto, mas em toda a filosofia de vida que Fred Rogers veio a desenvolver. Ao lembrar do avô, Fred não falava com nostalgia, mas com gratidão. Essa transformação, muitas vezes, nasce de desafios e dificuldades, momentos em que a vida parece pressionar até que a mudança se torne inevitável. No caso de Fred Rogers, a transformação pessoal foi marcada por uma conscientização gradual sobre quem ele era e quem ele queria ser no mundo, uma descoberta feita não de forma brusca, mas com paciência, reflexão e um compromisso sincero com o próprio crescimento. Ele aprendeu a entender suas próprias emoções, a aceitar suas vulnerabilidades e a usar essa aceitação como base para se fortalecer interiormente. A transformação pessoal de Fred não foi sobre se tornar alguém diferente, mas sobre revelar sua essência mais verdadeira e deixá-la florescer com confiança e autenticidade. Ele percebeu que ser gentil, paciente e amoroso não era apenas uma escolha, mas um modo de vida que podia transformar não só a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Essa compreensão o levou a se empenhar em ser um exemplo vivo dessas qualidades, algo que exigia uma disciplina emocional e uma dedicação diária. A transformação pessoal envolve também reconhecer e trabalhar as próprias limitações, e Fred fez isso com uma humildade rara, sabendo que o crescimento é um caminho contínuo. Ele se tornou consciente de que não precisava ser perfeito, mas sim sincero em suas intenções e constante em seu esforço. Esse entendimento trouxe-lhe uma liberdade que antes parecia distante, pois ele se permitiu ser imperfeito, ao mesmo tempo, valioso. Outro aspecto importante dessa transformação foi o desenvolvimento da empatia,
a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas dores e alegrias como se fossem suas. Fred cultivou essa habilidade de forma profunda, vendo nela um meio de conectar-se verdadeiramente com as pessoas, especialmente com as crianças que tanto amava. A empatia o ajudou a construir uma comunicação que tocava o coração e que fazia com que cada pessoa se sentisse acolhida e compreendida. Esse processo de transformação também trouxe um senso renovado de propósito, uma clareza sobre a missão de vida que ele queria abraçar. Ele percebeu que seu papel não era apenas entreter, mas educar, confortar e inspirar, mostrando às pessoas que a gentileza e o respeito são forças poderosas capazes de mudar realidades. Essa clareza deu sentido às suas escolhas e o motivou a seguir firme mesmo diante das adversidades. A transformação pessoal de Fred Rogers não foi um evento isolado, mas uma construção contínua, feita de pequenas decisões diárias, de autoobservação e de um compromisso com os valores que ele prezava. Ele entendeu que crescer emocionalmente exige coragem para enfrentar as próprias sombras, para reconhecer medos e inseguranças, ainda assim, seguir adiante com esperança e determinação. Esse processo o fez mais resiliente, mais sábio e mais capaz de amar de forma verdadeira e despretensiosa. A crítica à TV comercial feita por Fred Rogers revela um olhar cuidadoso e profundo sobre os impactos que esse tipo de mídia pode ter, especialmente sobre as crianças e suas famílias. Ele via a televisão comercial muitas vezes como um ambiente dominado por interesses econômicos que não necessariamente priorizam o bem-estar emocional e intelectual do público. Para Fred, a TV comercial tende a se focar em espetáculos de efeito rápido, no apelo superficial e na competição por audiência, o que pode gerar conteúdos que estimulam consumismo, distração e até mesmo medo, afastando o espectador de uma experiência mais rica e educativa. Ele acreditava que a televisão tem um enorme potencial como ferramenta de ensino e de formação de caráter, mas que esse potencial muitas vezes é deixado de lado para favorecer a lógica do lucro imediato. Esse modelo, segundo ele, pode contribuir para uma cultura em que as pessoas se tornam mais passivas, menos reflexivas e menos capazes de se conectar consigo mesmas e com os outros. Fred Rogers valorizava a ideia de que a televisão poderia ser um espaço de acolhimento e de aprendizado emocional, um lugar onde as crianças se sentissem seguras para explorar suas dúvidas, medos e sentimentos, e não um ambiente que as sobrecarregasse com estímulos excessivos ou mensagens confusas. Ele criticava o fato de que muitos programas comerciais utilizam imagens rápidas, sons estridentes e narrativas aceleradas que dificultam a concentração e a compreensão profunda. Isso, na sua visão, poderia contribuir para o desenvolvimento de uma geração acostumada ao imediatismo e com dificuldades para lidar com questões mais complexas da vida. Além disso, Fred ressaltava que a TV comercial muitas vezes prioriza personagens estereotipados, formatos repetitivos e histórias que reforçam valores superficiais ou materialistas, negligenciando a diversidade, a empatia e a reflexão crítica. Ele via isso como um problema porque, para ele, a televisão tem a responsabilidade de apresentar conteúdos que ajudem as pessoas a se conhecerem melhor e a entenderem o mundo ao seu redor de forma mais compassiva e autêntica. Outro ponto importante na crítica de Fred Rogers à TV comercial está relacionado à publicidade, especialmente aquela direcionada às crianças. Ele entendia que os comerciais muitas vezes exploram a vulnerabilidade infantil para incentivar o consumo de produtos que nem sempre são benéficos para elas. Esse tipo de prática, para Fred, podia causar frustração, ansiedade e uma relação distorcida com o valor das coisas. Ele defendia a ideia de que as crianças deveriam ser protegidas dessas influências, para que pudessem desenvolver um senso crítico mais apurado e um entendimento mais saudável sobre o que é realmente importante na vida. Fred também enfatizava que a televisão comercial raramente se preocupa em criar espaços de diálogo verdadeiro entre os apresentadores e o público. Ao contrário, o que se vê frequentemente são programas que tratam as crianças de forma superficial, como um mercado a ser conquistado, e não como indivíduos com emoções complexas e dignas de respeito. Essa visão levou Fred a apostar em uma linguagem mais calma, respeitosa e transparente em seu trabalho, valorizando o tempo necessário para que as crianças assimilassem as mensagens e se sentissem compreendidas. Ele acreditava que a paciência e a autenticidade são essenciais para construir uma relação de confiança entre o programa e seu público. Essa crítica à televisão comercial também está relacionada à percepção de que o ritmo acelerado dos programas e a busca por sensacionalismo podem gerar um tipo de estresse desnecessário.
Fred Rogers via a necessidade de desacelerar e oferecer conteúdos que permitissem um momento de reflexão, de pausa e de conexão emocional verdadeira. Ele entendia que, diante do mundo cada vez mais acelerado e cheio de estímulos, a televisão poderia ser um porto seguro, um lugar para aprender a lidar com os sentimentos e as situações difíceis da vida com calma e serenidade. Além disso, Fred tinha a convicção de que a televisão deveria respeitar o tempo individual de cada criança, suas dúvidas e seus ritmos de aprendizado, algo que dificilmente se vê nos formatos comerciais tradicionais, que priorizam fórmulas prontas e resultados imediatos. A crítica dele à TV comercial é também um convite a repensar a forma como consumimos mídia e a buscar programas que valorizem o conteúdo humano e educativo, que respeitem o espectador e que estejam comprometidos com o desenvolvimento integral das pessoas. A fé, por sua natureza, oferece um sentido de propósito, esperança e conexão com algo maior, enquanto a psicologia se dedica ao estudo do comportamento, das emoções e dos processos mentais. Quando essas duas dimensões se encontram, é possível criar um espaço onde a saúde emocional e espiritual são nutridas de maneira integrada, promovendo um cuidado mais completo e humanizado. Essa união não significa que fé e psicologia estejam em conflito ou que uma anule a outra, pelo contrário, elas se complementam, pois a fé pode fornecer conforto e motivação para o processo terapêutico, enquanto a psicologia oferece ferramentas práticas para lidar com desafios, traumas e padrões de pensamento que dificultam o crescimento pessoal. Na prática, integrar fé e psicologia envolve reconhecer o valor das crenças espirituais no tratamento da saúde mental, respeitando as convicções individuais de cada pessoa e utilizando-as como recursos poderosos para fortalecer a resiliência e o autocuidado. Além disso, essa abordagem pode ajudar a desmistificar o preconceito que ainda existe em algumas áreas sobre a psicologia, mostrando que o acompanhamento psicológico não é contrário à fé, mas pode ser um caminho para aprofundá-la e vivê-la de forma mais consciente. Um aspecto importante dessa união é a valorização do diálogo aberto e acolhedor, onde as experiências espirituais são entendidas como parte legítima da vida emocional e não ignoradas ou descartadas. Isso possibilita que as pessoas encontrem nas suas crenças religiosas um apoio para enfrentar crises, ansiedade, depressão e outros transtornos, enquanto aprendem a compreender seus pensamentos e sentimentos por meio da psicologia. A fé oferece uma base sólida de esperança que pode sustentar a motivação para a mudança, mostrando que é possível superar dificuldades e encontrar sentido mesmo nos momentos mais difíceis. Em contrapartida, a psicologia contribui com o autoconhecimento, permitindo que as pessoas identifiquem e transformem padrões negativos, desenvolvam habilidades de enfrentamento e melhorem seus relacionamentos interpessoais. Esse equilíbrio entre fé e psicologia é especialmente relevante em contextos onde a espiritualidade é uma parte importante da cultura e da identidade das pessoas, pois reconhece que a cura emocional passa não só pelo entendimento racional, mas também pelo fortalecimento da alma. A união dessas duas áreas pode ser vista em práticas terapêuticas que incorporam elementos espirituais, como a meditação, a oração consciente e a reflexão sobre valores, que ajudam a promover uma maior paz interior e conexão com o próprio propósito. Além disso, essa integração permite que profissionais de saúde mental trabalhem com mais sensibilidade e respeito às tradições religiosas dos pacientes, criando um ambiente terapêutico onde o acolhimento e a compreensão são fundamentais. Outro ponto essencial dessa união é que a fé, quando aliada à psicologia, pode ajudar a diminuir o estigma em torno da saúde mental, mostrando que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem e amor próprio. Isso fortalece a ideia de que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e do espírito, e que todos merecem ser tratados com dignidade e atenção integral. A psicologia, por sua vez, oferece um olhar científico que pode esclarecer questões que muitas vezes são mal compreendidas dentro de certos contextos religiosos, como os sintomas de transtornos mentais que podem ser confundidos com experiências espirituais. Dessa forma, essa união também promove uma melhor orientação e apoio para as pessoas, evitando interpretações erradas que podem causar sofrimento desnecessário. Além disso, a integração entre fé e psicologia ajuda a fomentar valores como a empatia, o perdão e a compaixão, que são fundamentais tanto nas crenças religiosas quanto nas práticas terapêuticas. Esses valores são essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis e para a promoção do bem-estar emocional, criando uma base sólida para o desenvolvimento pessoal e social.
A união entre fé e psicologia também permite que as pessoas encontrem formas mais equilibradas de lidar com o sofrimento e as adversidades da vida, compreendendo que esses momentos podem ser oportunidades de aprendizado, crescimento e transformação. A fé oferece um sentido de esperança que pode sustentar a motivação para continuar, enquanto a psicologia proporciona estratégias concretas para enfrentar os desafios com resiliência e autocuidado. Esse equilíbrio é fundamental para uma vida mais plena e significativa, onde o indivíduo sente que pode contar com recursos internos e externos para superar as dificuldades. Além disso, a união de fé e psicologia promove uma visão mais holística do ser humano, que reconhece a importância dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais para a saúde e o bem-estar. Essa visão amplia o campo de atuação dos profissionais e das comunidades, incentivando práticas integrativas que valorizam a diversidade das experiências humanas. Esse estilo não se limita apenas a uma maneira de falar ou agir, mas envolve uma forma profunda de se relacionar com o outro, onde a inovação surge da criatividade para encontrar novas formas de conexão e o acolhimento aparece na genuína atenção às necessidades emocionais e humanas. A inovação, nesse contexto, não é apenas tecnológica ou estética, mas uma abordagem fresca que rompe com padrões rígidos e ultrapassados, trazendo uma energia renovada que inspira confiança e desperta interesse. Um estilo inovador busca entender as pessoas em suas individualidades, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade, e assim cria espaços mais democráticos e abertos, onde cada voz tem valor e é ouvida. Esse tipo de estilo não tem medo de experimentar, de se reinventar e de adaptar-se às mudanças, porque sabe que a flexibilidade é fundamental para manter a relevância e o impacto positivo na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o acolhimento garante que essa inovação não seja fria ou distante, mas sim permeada por calor humano e empatia. A capacidade de acolher envolve escuta ativa, paciência e uma postura não julgadora que faz com que todos se sintam seguros para expressar suas emoções e pensamentos. Essa combinação entre inovação e acolhimento cria uma atmosfera onde a criatividade pode florescer, mas sempre respeitando o ritmo e as necessidades individuais. Esse estilo também se manifesta na maneira como se comunica, privilegiando uma linguagem clara, acessível e gentil, que aproxima em vez de afastar. É um convite aberto para o diálogo, onde as diferenças são celebradas e os conflitos são vistos como oportunidades de crescimento e aprendizado mútuo. O estilo inovador e acolhedor valoriza as conexões genuínas e autênticas, evitando superficialidades e cultivando relações profundas e significativas. Essa maneira de ser também influencia positivamente o ambiente de trabalho, as comunidades e até as relações pessoais, pois promove uma cultura de colaboração, confiança e respeito mútuo. Pessoas que adotam esse estilo tendem a ser líderes inspiradores, que motivam pelo exemplo e pelo cuidado, criando equipes e grupos mais unidos e produtivos. Outro aspecto importante desse estilo é a criatividade aplicada para solucionar problemas e superar desafios de maneira humanizada. Em vez de buscar respostas prontas e fórmulas rígidas, ele incentiva a experimentação e a busca conjunta por soluções que atendam às necessidades reais das pessoas envolvidas. Isso exige abertura para aprender com erros e para ouvir feedbacks, além de uma visão ampla que considera múltiplos pontos de vista. O acolhimento também implica estar presente emocionalmente para os outros, oferecendo suporte em momentos difíceis e celebrando conquistas de forma sincera. Essa saída não acontece de forma impulsiva ou leviana, mas sim após um processo de avaliação cuidadosa onde se pesa o impacto das ações e das circunstâncias em relação ao que se considera moralmente aceitável. Optar por esse caminho é manter a integridade mesmo diante de pressões externas que possam tentar desviar ou comprometer a conduta pessoal. Muitas vezes, essa decisão surge em contextos onde o ambiente se mostra incompatível com os valores que sustentamos, seja por práticas injustas, falta de transparência, desrespeito às pessoas ou qualquer forma de conduta que vá contra a ética e o respeito mútuo. A saída por princípios éticos é, portanto, uma forma de preservar a própria dignidade e de não se tornar conivente com situações que possam causar danos a si mesmo ou aos outros. Além disso, essa atitude revela um comprometimento com a verdade e a justiça, mostrando que o respeito aos próprios valores deve prevalecer mesmo que isso implique desafios ou sacrifícios pessoais. É uma forma de demonstrar que os princípios éticos não são apenas palavras ou ideias abstratas, mas guias concretos que orientam decisões e atitudes no dia a dia.
Muitas vezes, essa escolha representa um momento de transformação pessoal, onde se reafirma a importância de agir com coerência e responsabilidade, reconhecendo que a verdadeira liberdade está em viver alinhado com o que se acredita ser correto. A saída por princípios éticos também pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias atitudes e valores, criando um efeito positivo que vai além do indivíduo e alcança comunidades, ambientes profissionais e sociais. É uma maneira de mostrar que é possível agir com integridade mesmo em situações difíceis, e que essa postura é fundamental para construir relações baseadas na confiança e no respeito. Além disso, optar por sair de algo que viola princípios éticos demonstra uma visão de longo prazo, pois valoriza a reputação pessoal e a paz interior acima de ganhos imediatos ou conveniências passageiras. Essa decisão pode exigir enfrentar dúvidas, medos e até críticas, mas é justamente nesse processo que se fortalece o caráter e se consolida a autoconfiança. É importante lembrar que essa escolha não significa abandonar responsabilidades, mas sim buscar novos caminhos onde seja possível atuar com honestidade e transparência. Muitas vezes, essa saída abre portas para oportunidades mais alinhadas com os valores pessoais, permitindo crescer de forma mais saudável e satisfatória. Por isso, embora seja um gesto de coragem, também é um sinal de esperança e renovação. Enfrentar esse desafio com serenidade e convicção ajuda a construir uma história de vida pautada pelo respeito a si mesmo e ao próximo, onde a ética é um pilar fundamental para qualquer conquista verdadeira. Assim, sair por princípios éticos é muito mais do que uma decisão momentânea, é um compromisso contínuo que fortalece a identidade e traz significado às escolhas feitas ao longo do caminho. Essa postura pode ser difícil em um mundo onde nem sempre os valores são respeitados, mas é justamente por isso que ela se torna ainda mais necessária e admirável. Cultivar essa atitude é contribuir para um ambiente mais justo, onde a integridade e a responsabilidade são valorizadas e promovidas como bases para relações e convivência mais humanas e respeitosas. A saída por princípios éticos reafirma a importância de cada pessoa agir com consciência e honestidade, lembrando que o verdadeiro sucesso está em viver de acordo com o que acreditamos ser correto, sem abrir mão da nossa essência e do nosso compromisso com o bem.